A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, onde a palavra do Senhor ela vai nos dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra, amada, eu quero que você crave ela no teu coração nesse dia de hoje. Que essa palavra venha a ser a alavanca da tua vida. Olha, quando você se está no fundo do poço, você tem que acreditar que existe uma mola lá dentro, tá? No fundo do poço, há sempre uma mola. Essa mola é para você alavancar. Essa mola é para você conseguir subir, tá? No fundo do poço, há sempre uma mola. É ali, amados, que você vai aprender a crescer, a sair das crises, a sair das coisas difíceis, dos emaranhados. Todo fundo do poço vai existir ali algo para te levantar. Você precisa ter visão. Dentro do poço, você precisa ter visão e enxergar que existe uma mola que, se você pressioná-la, você vai subir o mais alto. Aqui a palavra do Senhor no livro de Romanos está nos dizendo que todas as coisas, tudo na tua vida está contribuindo juntamente para o bem. Então tudo está alinhado. Está acontecendo coisas ruins, mas junto com a coisa ruim tem uma coisa boa. Sempre o lado negativo tem também seu lado positivo. Então sempre vai ter algo contribuindo e para o teu bem. O bem daquele que ama a Deus. E se você ama a Deus, você vai amar a tua palavra. Você vai amar tudo que vier sobre a tua vida, vindo da direção de Deus, para que o teu propósito venha se cumprir. Você precisa então entender isso, que tudo está acontecendo na tua vida para o teu crescimento, para o teu rompimento, para a dependência cada vez mais de Deus, para que o propósito a qual Ele te chamou venha se cumprir na tua vida. Você precisa então, amados, enxergar, ter olhos espirituais, ter visão, porque mesmo no fundo do poço, Deus não se esqueceu de você. A gente vê isso acontecer na vida de José. José foi um rapaz amado pelo pai, mas invejado pelos irmãos. Invejado não pela pessoa que ele era, mas pelo amor que o pai sentia por ele, pelo que ele tinha dentro dele. Ele tinha amor, ele tinha afeto, ele tinha atenção do pai. Os irmãos o invejaram. José foi realmente ao fundo do poço. Literalmente. José foi invejado pelos irmãos e, por causa da inveja, foi jogado no fundo do poço. Ele foi para o fundo do poço e ali maquinaram contra a vida dele. Eles queriam até matar José, mas o Senhor era com José e o livrou. E ali, então, eles venderam José. Resolveram vender José como escravo. José foi vendido como escravo.
Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não o abandonou. Deus tinha um propósito para José. Deus precisava levar José até o propósito dele. E às vezes, para chegarmos até o nosso propósito, o mal vai acompanhar com o bem. O mal vai, às vezes, nos levar até o propósito. Mas nós precisamos enxergar o bem. Enxergar que tudo isso é uma contribuição para o nosso bem. É uma contribuição para o nosso crescimento. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 39, o verso 2, vai nos dizer: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. José foi jogado no poço, queriam matar ele, foi vendido como escravo, comprado pelo seu inimigo, porque ele estava em terra estranha, terra egípcia, costumes, hábitos, crenças diferentes da sua. Mas lá, aonde Deus o colocou, Deus também o prosperou. Deus preservou a vida de José e preservou o propósito dele. Deus, então, trabalhou no coração de José, brindando ele, para que tudo aquele acontecimento não penetrasse no coração dele. José buscava sempre a fé dele, a crença dele, a intimidade com Deus ele mantinha. O respeito e o temor a Deus, ao seu Senhor, ele mantinha. Ele conhecia os princípios bíblicos e mesmo o seu senhorio, o seu senhor, sendo um egípcio, ele o respeitava, ele obedecia, porque era a lei do Senhor. E ele estava ali. Ele estava com Deus e Deus estava com ele. Aqui no verso 21 também vai nos dizer: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha como é importante a fidelidade e obediência com o Senhor. O Senhor o prosperou e aonde José estava, ele era próspero. E ele fazia com que aquela casa do seu senhor egípcio prosperava. Mas ali ele foi cobiçado. E ali novamente o inimigo tramou contra José. Foi cobiçado então pela mulher e foi seduzido para que ele pecasse contra o seu senhor e contra Deus. E ali ele então adulterasse. O inimigo procurava uma brecha, procurava algo para cegar José, para paralisar o propósito que Deus tinha para José. E José era temente. José não queria trair a confiança do seu senhor e nem a de Deus. Então, pela fidelidade que ele teve com o egípcio, pela fidelidade que ele teve com Deus, foi armada uma cilada com ele. E José foi humilhado. Foi taxado como um homem adúltero, um homem vulgar, um homem abusador, que abusou daquela mulher, da mulher do seu senhor. E então José foi preso, ele foi lançado ao cárcere, mas o Senhor estava com José. E Deus estendeu a sua benignidade com ele. E Deus também colocou uma afeição, uma graça no coração do carcereiro que cuidou de José. Aquele carcereiro tinha uma afinidade com José. Deus colocou este amor. Para quê? Para preservar a vida de José e preservar o propósito a qual Deus tinha para com José. Deus precisava de José intacto. Deus precisava do coração de José preservado
para que ele chegasse até o propósito. José ainda continuava no fundo do poço. Uma vida sofrida, uma vida humilhada. Agora, ele, sendo um homem temente, fiel a Deus, sendo justo e ainda assim fiel ao Senhor, e ele continuava no fundo do poço, preso, injustiçado. Mas o Senhor preparava algo maior e melhor a ele. Ali ele começou a ser próspero, porque Deus colocou a graça no coração, aos olhos deste carcereiro. E José encontrou graça aos olhos desse carcereiro. E aqui a palavra do Senhor, ela nos mostra que no meio da crise, no meio de todas as nossas dificuldades, nós precisamos enxergar o poder e o mover de Deus. Precisamos ter visão do que Deus quer para nós. Precisamos enxergar que Deus tem um propósito para tudo aquilo que nós estamos passando. Enxergar que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor sempre esteve conosco. Sabe, no meio da crise precisamos enxergar tudo isso. Porque olha, José passou as afrontas, José passou aquilo, passou isso, mas ele enxergou que o Senhor era com ele e fez ele prosperar. Porque mesmo em terras estranhas, ele foi próspero. Palavra aqui que nós lemos. Ele foi próspero, ele foi abençoado. Aonde José estava era próspero. Aonde José tocava era próspero. Deus, então, não o abandonou. Deus estava olhando para a necessidade dele. Deus estava olhando para o que ele estava passando. Aí veio outra prova. Ele foi seduzido. Ele foi agora taxado como um homem abusador. E ele foi preso. Mas ali, Deus também colocou alguém ao lado dele para ajudar ele. Sabe, Deus colocou o que seria inimigo dele, que era o carcereiro, para ajudar ele. E ele foi bem cuidado ali dentro daquela prisão. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Porque o Senhor estava cuidando de José. No meio do mal, precisamos enxergar o bem. Precisamos ter visão. José fez ali as suas ações, continuou sendo fiel, obediente ao Senhor e sendo servo, utilizando dos dons a qual Deus deu a ele. José não parou. José continuou a vida dele, mas continuou o trabalho dele. Não importa a circunstância, precisamos cumprir o nosso chamado. Precisamos cumprir o nosso propósito. Precisamos deixar que Deus venha nos usar. Que nós precisamos entender que somos instrumentos nas mãos do Senhor. Não importa aonde estivermos. Porque dentro da prisão, Deus usou José. Deus usou José para continuar sendo próspero. Deus usou José com os seus dons de discernir o espírito, de discernir os sonhos. E ali Deus usou ele para revelar sonhos. Para que assim, através desses dons, ele chegasse até o rei, até Faraó. E ele então, cumprindo o propósito dele, ele conseguiu chegar até o propósito a qual Deus estava com ele. Entende? Temos um propósito a seguir. Se nós não alinharmos junto com Deus, se nós não nos alinharmos com o propósito de Deus e começarmos a perder essa visão do propósito de Deus, do que Deus quer, nós começarmos a ficarmos desmotivados, desanimados, nós vamos começar a ficar cego, vamos perder a visão de tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós vamos enxergar somente os inimigos à porta. Não vamos enxergar o agir e o mover de Deus, como está lá em Reis, contando a história de Geazim, que Geazim sai para fora e olha e vê a cidade toda cercada pelo inimigo e ele diz: ó, meu Senhor, o que faremos? Sabe, Geazim estava cego. Ele enxergava somente a derrota, ele enxergava que todos eles estavam cercados pelo inimigo, a morte estava à porta. Ele perdeu a visão. José não.
José não perdeu a visão, porque todo o tempo ele enxergava que Deus estava com ele, que Deus o guardava, que Deus o protegia, que mal não acontecia, mal maior. Eram provas que ele estava passando, mas aquelas provas estavam trazendo luz para a vida dele. Ele estava sendo capacitado. Os olhos dele estavam abertos. E muitas vezes, no meio da crise, nós ficamos cegos. Nós não conseguimos enxergar o bem. Só enxergamos coisas negativas. Só enxergamos as afrontas. Só enxergamos as perseguições. Só enxergamos os levantes. Só enxergamos que estamos no fundo do poço. Nós não vemos ali uma escada para subir. Nós não vemos ali que tem uma mola para alavancarmos com muita força para cima, para o alvo. Nós precisamos enxergar. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê visão espiritual, para que possamos enxergar o mover de Deus, para que possamos enxergar uma porta aberta na nossa frente, para que nós possamos ter estratégias e direções, lições de escape em nossa vida. Mas para tudo isso, precisamos ter visão. E para ter visão é necessário uma intimidade com Deus, como José mantinha. José ainda mantinha essa fidelidade com o Senhor. E o Senhor ele mantinha os olhos de José abertos para enxergar o mover de Deus, para que José chegasse até o propósito dele. Livro de Gênesis 45, verso 5, está nos dito assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olha só, José agora está de frente com os irmãos, está diante dos irmãos. E diante dos irmãos, José vai dar glória ao Senhor. José não estava ali jogando nada na cara dos irmãos. José estava ali fazendo aquela retrospectiva de todas as coisas ruins que ele passou por causa dos irmãos, mas vendo o mover de Deus. O porquê ele passou por aquilo. Que tudo aquilo foi plano e permissão do Senhor, para que ele pudesse chegar até o destino dele. E ele continua dizendo no verso 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amados, Deus às vezes usa pessoas como instrumento. Deus permite essas pessoas serem instrumentos, professores da vida, para que você venha aprender a lição. Lição às vezes dura, amarga, mas necessária, para que você possa chegar ao propósito. E às vezes o teu propósito é resgatar essa vida. É resgatar essa pessoa. É fazer com que ela enxergue o propósito. Você vai ser o instrumento nas mãos de Deus para que essa pessoa enxergue o propósito dela. Para que essa pessoa seja salva. E através dessa pessoa, multidões, nações venham ser salvas. Às vezes essa pessoa tem um ideal, tem um propósito tão grande e ela ainda não sabe. Mas para ela chegar ao propósito, você vai ter que ser instrumento na vida dela. Para que ela também enxergue esse propósito. Para que vidas venham ser alcançadas e salvas. Através daquela pessoa. Mas saiba que você foi instrumento usado por Deus. Você foi instrumento para que aquela pessoa pudesse ser resgatada. Os irmãos José foi instrumento. E José foi ali alimentado,
foi alimentado pela força, pela estratégia, pela visão de Deus, pelos acontecidos, por causa dos irmãos. Mas José estava chegando ao propósito dele. José estava tendo a visão. Ele estava entendendo os planos de Deus. Porque ter visão é enxergar e entender os planos e estratégias de Deus. Porque Deus tinha uma estratégia para resgatar essa nação, para resgatar este povo. E José foi instrumento para chegar ao destino e ao propósito a qual Deus tinha para ele, para resgate de uma grande nação e para um grande livramento. E no verso 8 diz: assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como um regente em toda a terra do Egito. Deus colocou José numa posição ainda maior para que o propósito de Deus se cumprisse. O propósito de Deus era resgatar o povo dele. Se José tivesse abandonado o barco na hora que ele caiu no fundo do poço, a nação de Israel não seria salva. Aqueles descendentes de Abrão não seriam salvos. Todos estariam mortos, todo o povo de Deus. Mas José foi fiel ao Senhor. José teve intimidade, manteve uma intimidade com o Senhor. E ele teve a visão. José entendeu o propósito de Deus. No meio da crise, amados, busque visão. No meio da crise, busque uma estratégia de Deus. Lembre-se que se você chegou no fundo do poço, lembre-se, tem uma mola aí. Em todo o fundo do poço tem uma mola. Use essa mola com toda a tua força para você alavancar e subir para cima, porque você tem um propósito a cumprir. Então levante a tua cabeça, siga em frente. Esse mal não é para a morte. Todas as coisas cooperam para o bem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que continuam em meio às crises, fiéis ao Senhor. Lembre-se dessa palavra. Tenha ânimo no teu coração. Busque ao Senhor. Peça ao Senhor. Peça ao Espírito Santo que te dê visão, para que você receba direção e estratégia para vencer tudo isso. Peça ao Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. E Deus vai abrir os teus olhos, para que você enxergue que no fundo do poço ainda tem solução. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar a Ti e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor Deus toque nos olhos espirituais, Pai, de cada um do Teu povo. E que cada um, Senhor Deus, nesse dia receba visão espirituais, olhos espirituais abertos, Pai, para enxergar que é mesmo no fundo do poço, o Senhor está com eles. O Senhor está com cada um de nós. E o Senhor não nos deixou, Pai, porque o Senhor tem um propósito a cada um dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, abre os olhos espirituais, Pai, e ajuda os Teus servos a enxergar, Pai, uma solução, uma estratégia para escapar do poço. Em nome do Senhor Jesus. Abre os olhos dos Teus servos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. O Senhor é contigo. Amém?